Glória a Deus. As classes se separando. A igreja está cheia. A chuva não impede, né? Nós não somos açúcar. Glória a Deus por isso, né? Estamos aqui. Deus é bom demais. Vamos continuar os estudos sobre Jó. Jó sempre tem muita coisa a nos ensinar. Cada vez que te lê um capítulo de Jó, você vai aprendendo, vai reciclando, vai formando outra opinião, vai tendo essa alegria, porque a palavra de Deus é viva, ela é realmente, ela muda de acordo com o que você está vivendo, a palavra é fantástica, né? É a palavra de Deus. Isso precisamos ter muita reverência, muito cuidado, como o pastor já falou aqui, é o momento mais importante é quando a palavra é aberta, e ela é explicada, né? Na nossa finitude, na nossa dificuldade, o Espírito Santo vai atendendo o nosso chamado e realizando coisas que a gente não achava que a gente realizaria. Mas Deus é bom e sempre faz mais do que nós precisamos. Antes de começar a lição, eu queria orar com você, para que Deus possa abrir. Obrigado, Everton. Obrigado, querido. Santo Deus, estamos diante da Tua palavra de novo, Senhor. Como é bom estar diante da Tua palavra. Obrigado, Pai, porque nós temos o privilégio de poder abri-la, poder, ó Deus, nos deliciar na Tua palavra. Senhor Deus, como é bom. Quanto mais fazemos, mais queremos fazer. Ó Pai, porque a Tua palavra nos ensina a todo instante aquilo que devemos realmente fazer. Ó Pai, molda nosso caráter, molda nossa vida, molda nossos caminhos, quando nós deixamos que ela haja em nossa vida. Obrigado, Pai, obrigado pelos Teus conselhos, obrigado, Senhor Deus, pelas experiências que Tu tens mostrado na Tua palavra para a nossa vida, para que nós possamos aprender muitas vezes com o erro dos outros. Essa é a verdadeira sabedoria, que possamos aprender com o erro dos outros, porque não precisamos cair, ó Pai, mas o Senhor nos dá as direções, Senhor Deus. Obrigado por tudo isso. Fala no nosso coração, Senhor, que não seja eu falando de forma alguma, mas que o Teu Espírito Santo venha e desenha em cada coração aquilo que Tu queres, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Estaremos hoje falando sobre, basicamente, 2 capítulos de Jó. Né? Retornando algumas coisas, tendo outras ideias, né? Outras visões. O capítulo 2 e o capítulo 42. E alguma coisinha de Tiago 5. Tá ok? E isso, com certeza, irmãos, fala muito nesses capítulos sobre sofrimento. Sobre a paciência no sofrimento, sobre entendermos que o sofrimento, quando vem à nossa vida, ele vem para nos ensinar, não é para nos machucar. Todos nós sofremos, todos nós passamos por dificuldades na vida, né? Quem não passou vai passar, é natural desse mundo, quem não passou vai passar, mas quando passar, eu tenho certeza que o Senhor está olhando, e preparando todo o caminho para que aquilo passe de verdade, que aquilo seja vencido, né? E Ele vai fazer isso, não é por minha força, não é por tua força, né? Mas é pela força dEle, pelo poder dEle. Então o sofrimento é uma das experiências mais difíceis que nós temos na nossa vida. Depois que Adão recebeu aquele fruto lá em Gênesis 3 e comeu, tudo mudou. O sofrimento entrou no mundo. Isso estava claro. O sofrimento entrou e nós vivemos esse sofrimento até hoje. E vai ser assim até Jesus voltar. Não tem como evitar esse sofrimento, porque o mundo jaz no maligno. Ele quer destruir, matar, roubar. Ele quer fazer isso na sua vida e na minha vida. Então isso traz sofrimento para nós. De várias formas nós sofremos. E nós vamos ver isso nesses textos, né? A Bíblia não ignora essas coisas. É muito lindo isso. Porque nós sofremos e a Bíblia não ignora isso daí. Ela mostra pessoas que sofreram. Paulo sofreu. Nós vamos falar de Jó, que sofreu tanto, né? Paulo e Pedro sofreram um problema de relacionamento grande, é sofrimento. Quando se separaram, Paulo e Pedro se separaram, não quero que você vá comigo, vai para o outro lado. Não, beleza, há uma rachadura, há né? E isso aí machuca. Nós como irmãos, muitas vezes, nos machucamos. Causa sofrimento, né? Então, estarmos atentos a tudo isso aí. A saber que, Senhor, me ajude nessas coisas que eu posso dominar, que
que eu posso controlar, que eu posso dominar meu ser para evitar o sofrimento, me ajude a fazer isso daí. Se depender de vós, tende paz com todo mundo, isso já alivia um grande sofrimento, né? Então a Bíblia nos dá os conselhos que precisamos, meus amados. Aí nós vemos aqui que Deus honra aqueles que permanecem fiéis, mesmo em meio ao sofrimento. Esses dias eu comentei sobre a mentira, sobre o pecado. Deus não honra essas coisas, mas Deus honra uma vida digna dentro dele. E a mesma coisa é isso. Deus não honra aqueles que não aceitam aquilo que ele faz. Deus não honra aquele que não obedece a sua palavra. Deus honra aquele que permanece firme. Deus honra aquele que permanece fiel na luta. E ele nunca disse que não teríamos essa luta. Mas ele honra aquele que permanece firme nela. Que entende que ele é soberano. E Jó entendeu plenamente que ele é soberano, né? A palavra de Deus mostra, né, que homens e mulheres enfrentaram dores profundas, perdas, enfermidades, injustiças, crises espirituais. Ela mostra, ela é clara, ela não esconde isso. A palavra de Deus, ela não vai te dar só coisas que são fantásticas, olha que maravilha. Não, irmão. Você pode sofrer isso aqui, ó. E você vai sofrer. Se você me segue, você vai sofrer. Porque o mundo, você está na contramão do mundo. Eu estou na contramão do mundo. E nós sofreremos. É normal. Muitos não vão aceitar o seu jeito de ser. Isso é bom, irmão. Se você está dentro do princípio de Deus, isso é bom. Que haja essa perseguição. É bom. É sinal que você está num caminho que Deus quer que você esteja. Que o mundo não quer que você esteja. Não é verdade? Aí nós vemos lá Tiago 5,11 dizendo, né? Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Aí ele dá o exemplo de Jó. Tendes ouvido a paciência de Jó, né? Então essa mensagem central realmente é tanto de Jó como um todo, né? Deus honra aqueles que permanecem fiéis, mesmo em meio ao sofrimento. Aquela passagem que você também conhece, eu conheço, não é passagem bíblica. Vamos deixar bem claro que nenhuma folha cai da árvore sem que Deus permita. Sabia que não é da Bíblia? Muitas vezes nós falamos isso, mas não é bíblico. Sabe onde está isso aí? Está no Alcorão. Está no Alcorão. Copiou da Bíblia. Mas a Bíblia fala sobre nenhum pardal. Mateus 10 fala que nenhum pardal cai no chão sem que Deus permita. Mateus 10, não sei se é 26, coisa assim, mas Mateus 10 fala que nenhum pardal cai. Da folha cair, quem fala é o Corão, né? Mas nós tomamos outras vezes para nós dizermos isso daí, né? Então, de qualquer forma, tudo acontece porque Deus quer. Nada acontece sem a vontade dEle. O Corão está certo, nós também estamos certos, porque Deus realmente não deixa fazer nada, acontecer nada sem Ele permitir. E aí no contexto de Jó, que nós estaremos vendo daqui a pouco, ele fala que, nós podemos ver no livro de Jó, ele trata principalmente, irmãos, da soberania de Deus, que é o poder supremo, trata da realidade do sofrimento, né? Como comentei agora há pouco, depois que Adão pecou, o sofrimento é real, nós sofremos de verdade, o nosso corpo sofre, nossa mente sofre, né? Nossas emoções sofrem, tudo sofre depois que Adão pecou ali. A fidelidade em meio às provas, Jó mostrou muito claramente isso, aguentar firme diante das dificuldades, aguentar firme e crer que vai passar, porque o Senhor está cuidando. Enquanto você está sofrendo, enquanto eu estou sofrendo, Deus está preparando um caminho diferente. Ele está moldando algo diferente, novo para a nossa vida. E perseverar na fé, né? Quando a fé entra em ação, é sinal que nós confiamos naquele que está permitindo acontecer algo. Se a minha fé me faz entender que Deus é soberano, que Ele vai, com certeza, preparar algo melhor para mim, essa é a fé que eu tenho, né? Ele vai se agradar disso, e Ele vai honrar isso em minha vida, não tenha dúvida disso. Jó era íntegro, Jó era reto, Jó era um homem que não se desviava, né? Se preocupava em fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse, e mesmo assim ele sofreu tanto. Mesmo assim, sofreu tanto. O que isso nos diz, irmãos? Ele reforça que todo sofrimento, né, não é consequência de pecado. Jó pecava? Com certeza sim. Mas o sofrimento dele não foi consequência de pecado.
Deus queria dar uma experiência para Jó, inclusive mostrando para Satanás quem era Jó, né? Mas dar uma experiência para Jó que faria diferença na vida toda de Jó. Jó saiu dessa experiência com certeza diferente de como ele entrou. E nós vemos aqui também que não somente ele destrói essa ideia de sofrimento sem consequência de pecado, mas também reforça a ideia de que a chuva cai sobre justos e sobre injustos. Não fique achando, meu irmão, que você está protegido das coisas. Da mesma forma que o bandido lá, né, pode ter boas coisas, você também pode. E a mesma coisa que o bandido pode ficar doente, você também pode. Nós não estamos livres disso. O problema é em quem nós confiamos, em quem nós cremos, em quem nós esperamos. Essa é a diferença. Posso abrir essa janela aqui? Vou abrir para mim. Estou suando ali, vou tirar essa blusa. Obrigado, meus irmãos, por permitiram eu abrir essa janela. Mas vamos começar, né? Voltando lá no capítulo 2, nós vemos novamente Satanás chegando aonde? Na presença de Deus. Ele pega a filhinha de novo lá, né? Eu imagino os anjos olhando para ele, né? Está fazendo o que aqui? Né? Fazendo o que aqui? E ele lá, esperando a vez dele. Aí Deus chega, e aí? E você está fazendo o que aqui? O que você veio fazer? Ou o que você está fazendo, né? Ele fala, eu estou aí rodeando a terra e vendo o que está acontecendo. Deus responde igualzinho falando no capítulo 1, né? Você viu meu servo Jó? Homem íntegro, reto, que se desvia do mal, né? Você foi lá, me instigou a amaldiçoá-lo, né? E aí, o que aconteceu? Ele foi maior que você. Ele te venceu. Satanás olha para Deus e fala, dente, pele por pele, né? Pele por pele. Satanás responde, pele por pele. Um homem dará tudo o que tem para salvar a sua própria vida. Pele por pele. O sofrimento pode se tornar uma enorme dificuldade, irmãos, na nossa vida espiritual. O sofrimento pode tornar para nós uma batalha espiritual muito forte. Quando sofremos, né, aquele sentimento que vem dentro de nós de que Deus nos deixou, de que ninguém se preocupou mais comigo, ou de repente eu fiquei um tempo em casa e ninguém foi me visitar, o inimigo vai usando essas coisas. O sofrimento, ninguém me ajuda, você começa a te afastar de pessoas, começa a te afastar dos familiares, começa a te afastar de Deus, o sofrimento. A tendência é essa, é isso que ele quer fazer, é afastar você das coisas de Deus, o sofrimento. Isso é terrível, quando nós deixamos essas coisas acontecer. É terrível, porque isso faz mal para nós mesmos, nós acabamos realmente nos afastando e as pessoas acabam deixando você afastado. Muitos deixam afastado e você fica se sentindo só. Então, essa dor que Jó sentiu foi pesada demais. Pesada demais, porque ele sentiu isso na própria pele e vendo muitas coisas acontecerem na sua vida. As perdas materiais, perdas relacionais, emoções quebradas, a fé em Deus. Não digo que ele não blasfemou, mas ele perguntou muitas coisas para Deus, né? Ou seja, ficou abalado, né? Abalado de verdade. Satanás queria provar a fé, né, de Jó. Irmão, vou ter que tirar essa blusa. Está quente, tem que ligar esse ar para mim aqui. Meu Deus do céu, estou suando. Então a lição nos diz o seguinte: o sofrimento pode se tornar um enorme campo de batalha espiritual. Nem toda prova é castigo. Nem tudo aquilo que você passa é castigo para a sua vida. Nem tudo, irmãos. Muitas vezes são experiências para que você possa passar para outros. Eu e a Sara sempre lutamos por estar na casa de Deus, por estar fazendo a obra de Deus, tentando fazer o melhor possível. De repente Deus tira nosso filho. Foi castigo? Não foi castigo. Ele queria nos dar uma experiência de vida. Que ele é maior que meu filho. Né? Eu sou, né?
Muitas vezes a gente coloca nossas coisas materiais, nossos entes queridos, aquilo que nos dá muita alegria, na frente de Deus, e não pode ser assim. Não pode ser assim. Salmo 119, 18, eu queria até mudar, interessante, queria mudar um pouco, quando fala assim, abre os meus olhos, Senhor, para que eu contemple as maravilhas dos problemas que o Senhor me dá. Abre os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da dificuldade que eu estou vivendo agora. Eu sei que ela pode ser maravilhosa para a minha vida. Eu sei que ela pode transformar a minha vida de alguma forma. Eu sei que ela pode me dar uma direção diferente para daquilo que eu estou vivendo. E com certeza, vindo do Senhor, é muito melhor para a minha vida. Porque nada foge ao teu controle, Senhor. Jó foi ferido fisicamente, irmãos. E foi difícil para ele, com certeza. Essa ferida física dele afetou todo o processo de Jó, toda a vida de Jó. Como disse aqui, né? Ele feriu não somente a parte física dele, mas feriu a parte emocional, feriu a parte relacional, que ninguém queria mais ver Jó. Ninguém queria estar perto de Jó. A parte familiar dele feriu demais, porque perdeu seus filhos, e a sua esposa ainda estava falando para ele largar o Senhor. Então é muita coisa em cima de Jó. Então não foi somente aquela ferida física que ele sofreu, abrangeu muitas coisas, né? Jó 2,7 descreve bem claramente aqui, essa passagem. Então Satanás saiu da presença do Senhor, e causou em Jó feridas terríveis, da sola dos pés até o alto da sua cabeça. É o próximo, Andrei, por favor, filho. Isso, obrigado. Até o alto da sua cabeça. Aí você imagina, né, o sofrimento de Jó, o que ele passou ali. Não tem como imaginar, né, irmãos? Porque a gente nunca viveu um negócio desse. E nem viveremos, na verdade. Porque eu não tenho 10 filhos, né? Eu não tenho tudo que o Jó tinha, né? Mas ele perdeu, eu já comentei aqui uma vez para os irmãos, que tudo do que ele perdeu, o que mais machucou Jó foi isso aí. Quando seu corpo foi atingido. Porque ele perde as esperanças. Ele perde a luz do fim do túnel, ele não enxerga mais a esperança de uma vida melhor, ele não enxerga mais isso. E aí nos leva muito a pensarmos, quando alguém passa isso, quando alguém passa essas dificuldades e se coloca num sentido de depressão, de dificuldade, que não enxerga, nós não podemos julgar, irmãos. Às vezes para nós esse rapaz está chorando por causa disso. Para ele, para ela, é muito importante. Para mim, às vezes, passa de largo, mas para ele é importante. E eu preciso respeitar. Né? Aí sim, eu estou tirando a trave do meu olho, para poder tirar o cisquinho do olho do meu irmão. Né? A minha visão, muitas vezes, atrapalha as minhas atitudes. Então a dor era muito grande, física, emocional, social, espiritual. O sofrimento verdadeiro, ele afeta todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. Quando aconteceu com a gente isso, eu coloco porque eu vivi, irmãos. Desculpa, mas eu coloco porque eu vivi. Nós vivemos, né? Quando aconteceu isso, mudou muita coisa. Na verdade, mudou tudo. Eu trabalhava, ganhava bem mesmo. Decidi, vou cuidar da Sara. Vamos cuidar um do outro. Aposentei. Sabe, né, irmã Sônia? Não é fácil, não. Então, mas Deus supre. Deus vai abençoando. São decisões que a gente precisa tomar na vida. Mas muda tudo. Esvazia um pouco a casa, bastante na verdade, a casa. Esvazia muitas coisas, tem que começar a conversar coisas que a gente não conversava antes. Mas tudo é experiência. É muito bom porque você tem outras visões. Você tem outras formas de pensar nas coisas que você pensava. Então, irmãos, tudo experiência de Deus que nos ajuda a mudar a nossa visão naquilo que estou focado, que muitas vezes está atrapalhando você e eu no trabalho do Senhor. Deus sabe todas as coisas. E aí entrou uma crise na casa de Jó. Surgiu uma crise. Por quê? Porque a gente vê lá em Jó 2,9, né? A mulher dele falando, ainda mantém ou ainda retém, né, a sua sinceridade, a sua integridade, ainda mantém isso? Amaldiçoa esse Deus e morre. Esse sofrimento seu está me machucando demais também.
Porque na verdade a mulher sofreu demais, irmãos. Quando o pai perde filho é uma coisa, a mãe perde o filho é outra coisa. O filho saiu dela, o filho se alimentou dela, ela amamentou essas crianças, né? É diferente do pai, que esteve mais afastado, trabalhando para sustentar, mas é diferente do pai. Aí imagina uma mãe perder 10 filhos de uma vez só. Como estava o coração dela, amargurado, ressentido. Ela não tinha a mesma maturidade espiritual que Jó tinha. Então ela sofria demais. Por isso ela falou essa frase: abandona esse Deus, amaldiçoa esse Deus e deixa ele para lá. Um Deus que te traz um problema desse, você vai seguir ele ainda? Um Deus que não te ajuda, te deixou dessa forma, todo cheio de doenças. O que Jó responde para ela? Receberemos o bem de Deus e não receberemos também o mal? A gente pode receber as coisas boas de Deus, eu me alegro, eu festejo, eu celebro, mas quando vem uma doença, eu deixo Deus de lado, eu blasfemo contra Deus, eu falo mal de Deus para outras pessoas, ou deixo as outras pessoas falarem mal de Deus para mim, porque eu estou daquela forma? Não. Ele é soberano, ele tem o poder de realizar o que ele quiser realizar, não é verdade? Aqui vemos a maturidade espiritual de Jó, meus irmãos. Em Malaquias 3,6 diz que Deus não muda. Eu não mudo, ó filhos de Jacó, por isso vocês não são consumidos. Deus não muda. Ele é o Deus dos momentos bons, Ele é o Deus dos momentos não tão bons, dos difíceis. Ele não deixa de ser Deus. Ele não deixa de ser aquela pessoa que nós podemos contar, de forma alguma. Quem se afasta de Deus somos nós. Ele não se afasta. Eu tenho uma figuração aqui, um dia fizeram assim, e eu entendi, como se fosse o Cristo Redentor lá no Rio de Janeiro, lá. Aquela estátua enorme. Quanto mais perto dele você está, ele é grande para você. Quanto mais longe você está dele, ele é pequeno para você. Mas quem se afasta e se aproxima é você. Não sou eu, não é ele, né? Somos nós que nos afastamos e nos aproximamos de Deus, para ele se tornar grande ou pequeno. E assim é que eu falo, Deus continua sendo Deus, nos tempos bons e nos momentos ruins. Você pode perder familiares, você pode perder sua saúde, você pode muitas vezes perder seu emprego, ter problemas na família. Deus continua sendo Deus. E Ele quer resolver. Nós só não resolvemos se nós não damos abertura para Ele resolver. Aí Ele não resolve, porque Ele não é um Deus intrometido. É o que eu falei, irmão, esses dias aí. Nosso Deus tem uma economia santa, né? Ele vai estar onde Ele é querido. Na roda de colegas que estão falando piadas que não agradam a Deus, Ele não vai estar lá. No barzinho, onde estão lá fumando, bebendo, Ele não vai estar lá. Agora, nós aqui, esse aqui ele está, porque ele fala assim, onde tiverem 2 ou 3, falando em meu nome, ali eu estarei. E no barzinho, dificilmente está falando de Deus, nessa roda de piadas, dificilmente está falando de Deus. Então, o nosso benefício é podermos estar ao redor de pessoas que falam de Deus. E nós estamos junto com Deus, não é verdade? A grande vitória de Jó, né? A gente pode pensar que são várias coisas, né? Mas está lá em Jó 1:22. Né? Pode pôr para mim, Andrei. Jó 1:22. Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Essa é a grande vitória de Jó. Essa é a grande vitória nossa, irmãos. Que mesmo nas dificuldades da vida, na falta de trabalho, às vezes na falta de dinheiro para fazer alguma coisa, na falta de saúde, na falta de um relacionamento que eu queria ter, não pecarmos com nossas palavras, não blasfemarmos, não ficarmos reclamando. Reclamar é terrível. Reclamar é clamar 2 vezes ou mais. Pare com isso. Agradeça a Deus. Obrigado, Senhor, porque esse problema tem me ajudado a reconhecer coisas que eu não reconhecia.
Obrigado, Senhor, porque esse problema tem me ajudado a tomar outra visão, ou tomar outro rumo. Eu estou errado aqui, Senhor, então eu vou para esse lado. Melhor que reclamar é pedir para o Senhor, me dá a visão. Me dá uma visão que me faça ir para um caminho melhor, Senhor. Porque eu sei que o Senhor tem um caminho melhor para a minha vida. E Jó queria isso, com certeza. Jó queria isso aí. E esse versículo de Jó 1:22 é muito lindo, né? Porque são palavras de vitória espiritual, né? De vitória espiritual. Ele não pecou. Ele falou para Deus coisas que ele estava no coração dele de forma que não blasfemasse Deus. São palavras de vitória. Senhor, eu creio no Senhor. Eu sei disso. Eu sei que o Senhor me colocou nesse momento difícil, nessas dificuldades, mas eu creio que o Senhor é por mim. Eu tenho fé. Olha, irmãos, ter fé que o Senhor está cuidando de tudo, e no terminar das coisas, tudo vai ser resolvido, só quem tem Deus, para confiar, só quem tem Deus, para ter essa certeza de que Deus está agindo no meio da minha dificuldade, mesmo eu não vendo, como Jó não via nada, nem sabia de nada. Hoje nós sabemos, mas Jó não sabia de nada. Mesmo assim, naquele momento que nós não vemos nada, Deus está agindo, Deus está trabalhando, e Deus vai nos surpreender, né? Hoje, eu estou trabalhando algumas coisas com o ChatGPT, né? Aí no final do prompt, eu falo assim, me surpreenda. Aí chat trabalha, né? Deus surpreende a gente. Deus surpreende a gente. Com certeza, né? Jó não entendia tudo, mas permaneceu fiel. Perseverar não é ausência de dor, irmãos. Perseverar é sentir a dor, viver aquela dor, mas saber que essa dor vai passar, que Deus está cuidando disso. Perseverança é continuar confiando mesmo em sofrimento. Aí nós vamos agora, saímos de Jó 2, vamos partir para Jó 42, já no último capítulo, né, de Jó, onde já passou por tudo aquilo, né, passou lá por Elifaz, por Bildade, por Zofar, pelo guri lá, o Eliú, passou por tudo aquilo, pela esposa, passou por tudo aquilo lá, né? E aí nós nos voltamos de novo, e Jó reconhece a soberania de Deus. Jó 42:2 diz o seguinte: eu sei que podes fazer todas as coisas, Senhor, e ninguém pode frustrar os seus planos. Fantástico, irmãos. Ninguém frustra os planos de Deus, eles são realizados. Dói, muitas vezes dói, né? Às vezes é tão leve, né? Tão gostoso confiar em Deus e saber que Ele está cuidando e que os planos dele vão ser realizados na minha vida. E eu sei que os planos de Deus são planos de bênção, não são planos de mal, são planos para coisas boas. E nós confiamos nisso, né? Reconhece, Jó reconhece. Eu entendo um pouco de reconhece, irmãos, como alguém que já sabia algo, e eu reforço aquilo que eu sabia, eu reconheço. Eu já conhecia, eu já sabia, eu já tinha essa certeza, mas eu estou reconhecendo, eu estou reforçando aquilo que eu sabia. Deus é soberano. Deus é soberano. Eu já sabia disso. Agora é mais forte ainda, está em meu coração. Deus é soberano. Nada foge dele. As minhas dificuldades não fogem dele. Os meus problemas com meus filhos não fogem de Deus. Os meus problemas entre meus filhos não fogem de Deus. Aquele meu filho que está afastado da igreja, que está lutando para voltar, mas o inimigo não quer, isso não foge de Deus. Meu problema com meu marido, com a minha esposa, não foge de Deus. Deus sabe todas as coisas, e vai agir em cada uma delas no tempo dele. É o kairós de Deus que nos dá tranquilidade, não é o meu tempo. Se não está acontecendo agora, é porque não é para acontecer agora, mas vai acontecer na hora certa. Faça a sua parte e vai acontecer na hora certa. Lição que nós temos aqui, de reconhecimento do Jó sobre a soberania de Deus. A fé madura aprende a confiar, mesmo sem compreender tudo. Vamos pedir a Deus isso? Senhor, amadurece a minha fé. Me dá uma fé madura, Senhor, onde eu possa reconhecer tudo que o Senhor tem feito na minha vida, mesmo nos problemas. Me dá uma fé madura, Senhor Deus, para que eu possa enfrentar isso. Perguntar, irmãos, um dia eu vi alguns irmãos falando, e cada um tem o seu pensamento nesse sentido, e joia.
Eu pergunto para Deus por quê mesmo. Eu pergunto por quê, por quê, por quê. Pergunte, pode perguntar, não tem problema. Deus aceita os nossos porquês. Ele aceita. Se vai responder, eu não sei. Se vai responder, eu não sei. Então, às vezes, eu já comentei sobre isso aí, né? Quando aconteceu com a gente, eu não costumava perguntar por que não, né? Porque eu sei que Deus pode não responder. Aí eu posso me frustrar. Eu me frustro. Deus não se frustra com nada. Eu me frustro. Jó perguntou para Deus. Jó arguiu Deus. Jó questionou Deus. Deus não explicou para Jó por que ele sofreu tanto. Não explicou, né? Mas aí Jó teve a maturidade, talvez eu não teria. A maturidade de entender que Deus não responde, só responde o que Ele quer. Mesmo eu perguntando, Ele só responde o que Ele quer. Às vezes, para desabafar o coração, eu falo, por quê? Por quê, Senhor? Por que aconteceu isso comigo? Por que meu irmão não fala mais comigo? Por que a minha mãe me bateu dessa forma? Por que né, eu brigo com meu irmão? Por quê? Mas Deus pode não responder. Então, tenha maturidade. Se você perguntar, saiba que Ele não pode responder, pode não responder. E fique tranquilo. Ele é soberano, né? Ele tem essa prerrogativa de não responder nada do que nós perguntamos. Mas é interessante que de alguma forma, mesmo que você não receba a resposta, Ele já respondeu, né? Ele já respondeu. Fique tranquilo, filho. Estou cuidando. Não queira saber o porquê não. Fique tranquilo. Eu estou cuidando. E Jó era assim, eu vi assim, poxa vida, Jó passando dia após dia, não sei quanto tempo ficou isso, irmãos, né? E Jó passando aquela dificuldade, aquele sofrimento, perdendo tudo que tinha, perdendo sua saúde, e ele perguntando para Deus, e Deus não respondendo nada, nada, até Deus realmente depois chegar e conversar com ele de perto, né? Conversar com ele de perto. E aí, quando Deus conversa com Jó de perto, Jó se humilha diante de Deus. Está lá em Jó 42, versículo 5, meus amados. Diz o seguinte, acho que é o próximo, Andrei, tá? Isso mesmo, perdão. A imagem ficou meio estranha aqui, né? Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Nós sabemos que Jó viveu numa época onde não tinha escrita, né? Não tinha escrita. Era tudo por oralidade. Ou seja, os pais passavam para os filhos, os filhos passavam para os seus filhos, e ia passando de geração em geração, na conversa, no sentar no colo, e conversar, e expor, filho, é assim, 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 assim. A escrita começou com Moisés, na verdade, né? A começar a escrever. Mas não tinha, então foi passado de geração em geração. Por isso que Jó fala, antes eu te conhecia de ouvir falar. Meus pais falaram de você para mim. Do Senhor para mim. Meus pais me falaram bastante, eu aprendi bastante, por isso que eu vivi dessa forma, né? Fazendo ofertas pelos meus filhos, pelos pecados deles, tentando viver uma vida digna e reta diante da sociedade, por isso que a sociedade me queria tão bem, porque eu vivia retamente, porque meu pai me ensinou a ser assim. Olha aí, pais, olha a oportunidade que você tem, de levar seu filho a ter esse mesmo pensamento que Jó teve. O meu pai me ensinou a ser reto, íntegro, digno. E às vezes os pais não conseguem fazer isso. E às vezes a mãe, a avó, entra no meio, para poder fazer, como fez Lloyd e Eunice com Timóteo. Elas ensinaram Timóteo, mas é bom ensinar seus filhos a serem dignos. A Bíblia fala que onde Timóteo era benquisto em Listra, em Icônio, onde Timóteo ia, ele era benquisto, porque ele foi bem criado. E que nós possamos levar nossos filhos nesse mesmo sentido. Criar nossos filhos de forma que eles possam, onde forem, glorificarem o nome do Senhor. As pessoas verem a diferença. Puxa vida, você é filho de quem? Sou filho lá. Que legal, quando seu nome é citado. Que legal. Isso é fantástico. Então Jó se humilha diante de Deus. Muitas vezes conhecemos Deus na teoria. Na teoria. E precisamos conhecer Deus na teoria, para que possamos praticar a teoria e conhecer o Deus da prática. Que como você vai fazer algo que você não sabe que tem que fazer? A Bíblia, ela nos clareia, né? Nos ilumina
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. É lâmpada que vai clarear, aí Deus vai corrigir meus caminhos, me dá entendimento e sabedoria para andar nos caminhos dele. Então muitas vezes nós conhecemos Deus da teoria e precisamos conhecer o Deus da prática, na prática. E como eu conheço Deus na prática? Lendo a palavra, orando, comunhão, realizando aquilo que a própria palavra fala para eu e você fazermos. Essa semana eu cheguei aqui para pegar... vim pegar a revistinha, né, do Deus Desconhecido. Na hora que eu estava saindo, chegou a Esther, mas várias irmãs aqui, né, da ação social, com várias sacolas na mão, pesadas, até ajudei algumas que estavam pesadas. E isso é praticar. Isso é fazer as coisas acontecerem. Quando eu me preparo para um louvor bem feito, como foi esse aqui, é praticar. Quando eu estiver no açougue, no mercado, e adorar a Deus com o meu testemunho, irmãos, você é um culto ambulante, eu sou um culto ambulante. Onde eu for, eu sou um culto a Deus. E muitas vezes nós deixamos escapar, né? Precisamos tomar cuidado com isso aí, nesse sentido. Então, como disse aqui agora há pouco, muitas vezes conhecemos Deus na teoria, mas é na dor que conhecemos Deus intimamente. Nas coisas boas é difícil a gente reconhecer, né? Mas quando vem o problema, quando vem um aperto, quando a morsa começa a apertar, você começa, ai meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Até o ateu, quando o avião lá vai cair, ele chama, né? Ai meu Deus, né? Até ele. Porque Deus, Ele está dentro de nós, aquela fagulha está dentro de qualquer pessoa, todas as pessoas, né? Basta ela deixar aquela fagulha pegar fogo. E aí Deus reprova os amigos de Jó, diante dessa humilhação, Deus reprova os amigos de Jó, né? Deus declara que os amigos de Jó não falaram corretamente a ele, não falaram corretamente. Interessante que isso nos dá uma mensagem interessante, irmãos. Nem toda teologia, porque esses amigos conheciam, tanto que foram falar para Jó, tudo da Bíblia, as coisas da Bíblia, mas nem toda teologia sobre sofrimento está certa. Cuidado com isso aí. Cuidado. Tem igrejas que falam que você está sofrendo porque você está em pecado. Você está sofrendo porque a sua fé é fraca. Cuidado, meu irmão. A fé de Jó era fraca? Jesus sofreu, ele estava em pecado? Misericórdia. Misericórdia. O sofrimento vem para nos dar realmente forças para vencer coisas que muitas vezes nós não venceríamos, na verdade. Da prosperidade, fala que seu sofrimento é falta de fé. Exatamente. Eu coloquei aqui nesse sentido, né? Algumas teologias falam que seu sofrimento, a sua falta de dinheiro, a sua pobreza, é falta de fé. Você não tem fé não, meu irmão? Você não tem fé não? É fácil colocar nas costas da pessoa, né? Mas não tem nada a ver, irmãos. Nada a ver uma coisa com a outra. Jó nos explica isso, Jesus nos demonstra isso. Nada tem a ver. Aí Jó ora pelos seus amigos. Eu sempre coloquei esse momento como muito importante. É o próximo. Aí, Sandré. Jó ora pelos seus amigos. Um momento muito importante. Por quê? Jesus sempre intercedeu por nós. Jesus poucas vezes orou por ele. O barulho que fez aqui foi alguma coisa? Jesus sempre orou pelos seus amigos. Sempre. E quanto que nós temos orado pelos nossos queridos? Às vezes eu vejo em orações que eu vou, né, a gente compartilha bastante, a gente vê muitas pessoas orando pelos filhos. Ai, meu filho, toda semana é uma coisa. Ora pelo meu filho, ora pelo meu filho, para as coisas próprias. Porque nós temos a família celular. O que é a família celular? Eu, a Sara e o Lucas. Era a família celular. Aí tem a família estendida, né? Que aí entra tios, tá. Eu faço parte da família celular do meu pai, da minha mãe, eu faço parte.
Meu pai e minha mãe não fazem parte da minha família celular. Fazem parte da minha família estendida. A minha família celular, eu, Sara e Lucas. Então precisamos entender que Deus trabalha celularmente. Ele trabalha em cada família separada ali, ó. Porque Ele forma os elos. Nós tivemos aqui um evento com os voluntários, e a Zélia fez um negócio muito legal, fazendo os elos de papel, e cada um foi colocando o seu elo. Ficou uma coisa enorme aqui, não foi? Ficou muito lindo, né? É isso aí. Deus trabalha cada família celular. E é interessante que nós somos a base da sociedade. A base da igreja é a família, né? E quando nós estamos bem na nossa família celular ali, eu, pai, né? Pai, mãe, filhos, a igreja é abençoada. A igreja cresce porque nós estamos bem com Deus, bem conosco mesmo, bem com a igreja, e a igreja vai crescendo. Em amor, em parceria, em cumplicidade e tudo mais. Precisamos estar bem um com o outro, na verdade. E a restauração de Jó, né? Já está isto. Deus restaura os bens de Jó, família, a honra de Jó, restaura a alegria de Jó. Mas o maior milagre, né, de Jó foi o quê? Foi sua vida espiritual que cresceu. Então, no milagre que acontece na sua vida, na minha vida, ele acontece por quê? Porque minha vida, né, mesmo no sofrimento, eu buscando Deus, é o que eu falei no começo, a gente entra de uma forma no sofrimento e sai de outra forma no sofrimento. Não há como você sair igual, porque você teve uma experiência, meus amados. Que Deus colocou essa experiência para que você crescesse, que eu crescesse. E Jó aconteceu com ele exatamente isso aí. Ele saiu mais íntimo de Deus. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora meus olhos te veem, mais proximidade. Eu ouvia, é de longe. Meus olhos te veem, eu estou perto. Jó se aproximou de Deus no sofrimento. E é assim que acontece com você e comigo também. Esse eu vejo que foi o maior milagre em toda a vida de Jó, né? A aproximação dele com Deus. E a Bíblia nos chama à paciência, né? A Bíblia nos chama à paciência. Nós temos o estudo de Tiago, que já vamos para Tiago agora, e ele nos diz lá em Tiago 5:7, vejam como os lavradores esperam pacientemente as chuvas do outono e da primavera, com grande expectativa, aguardam o amadurecimento da sua preciosa colheita. Uma profissão que eu considero a mais dependente de Deus de todas, é a do agricultor, é do lavrador. Ele escolhe a semente para plantar, ele traz a semente para o seu galpão, ele trata aquela semente, porque ela precisa ser tratada, joga na quantidade certa, joga espaçamento de suco certo, fecha aquilo ali, no tempo certo vem com a aplicação de pulverização, para ter a proteção daquela planta, mas ele não sabe se vai colher, não sabe. Muitas frustrações, muita falta de chuva já teve, vários anos, que não colheu nada. É a dependência de Deus. Eu acho lindo, porque é realmente muito dependente de Deus. E nós somos também, irmãos. Em tudo na nossa vida somos dependentes de Deus. E estaremos cada vez mais. Quando eu falei sobre família, né? O casal tem os filhos, ótimo. Aí vai agregando, somando. E quanto mais soma, mais dependência de Deus eu preciso ter. Mais dependência de Deus a família precisa ter. Porque são pessoas diferentes, histórias diferentes, personalidades diferentes, né? Mentes diferentes. Para ser trabalhado tudo isso dentro da família, é só a graça de Deus. Só a dependência de Deus. Deus trabalha em processos. Nem toda resposta é imediata. Eu vejo que raramente é imediato. Porque Deus trabalha processos. Deus trabalha o nosso coração. Tudo aquilo que eu quero de Deus, Ele vai trabalhar meu coração. Para poder me dar aquilo. Ele vai me preparar para poder me dar aquilo que eu quero. E às vezes Ele não quer dar. Porque meu coração não está preparado e nem vai se preparar. Então, sempre entenda que a soberania de Deus é fundamental. E aí nós vamos para aquele texto de Tiago 5:11, a paciência de Jó. Vocês ouviram falar de Jó,
um homem de muita perseverança. Tiago escreve sua carta principalmente aos cristãos judeus que foram espalhados, né? Gente, tenha paciência, calma, tenha paciência. As coisas vão acontecer, não fica desesperado, vai acontecer, porque Jesus prometeu, porque Ele prometeu, e Ele não frustra, os planos dele não se frustram, tenha paciência. Então, Tiago estava falando para eles nesse sentido. Tiago mostra que aqueles que suportam aflições com fé são considerados felizes. Você imagina você passar por tanta coisa difícil. Pode falar, tem algum microfone para o pastor Edson? Ah, tá, liga o Josias, tá atrás dele. Já vai, pastor Edson. Isso, pode falar, querido. Bom, quando vem a crise, estabeleceu a crise, seja de qualquer natureza, como é que nós devemos nos comportar durante esse tempo, né? É isso que você está falando aí. Deve-se, então, o benefício que nós precisamos é de paciência. E a paciência é um fruto do Espírito. Né? Então, a paciência não é pessoal nossa. A paciência é um fruto do Espírito de Deus. Que está em nós. Se nós estamos vivendo uma vida cristã equilibrada, nós vamos ter esse fruto à disposição, né? E a paciência, ela produz equilíbrio emocional, principalmente, para enfrentar as crises. Amém. Oferece também calma para resolver os problemas. E também a paciência é uma espera que pode ser prolongada a situação. Então, precisamos depender disso. Amém. Amém, pastor. E falando sobre fruto do Espírito, é justamente isso aí. Uma das metas que precisamos alcançar dentro do fruto do Espírito é a paciência. Mas isso requer uma luta interna bem grande. Pode pôr o próximo, Andrei? Ah, não está aqui na... Já foi, né? Da tangerina? Ah, já foi, né? Eu tinha mostrado a tangerina, é verdade, isso aí, é o fruto do Espírito, um dele, né? E está dentro dele ali a paciência, que precisamos trabalhar em nosso coração, né? E Deus vai trabalhando conforme vamos tendo nossas dificuldades, né? Deus vai trabalhando nossa paciência, isso é assim que Ele age. E além de Jó, meus amados, pode ir para frente então, André, isso. Nós vemos Davi, né? Em Salmo 41, que ele diz aqui, no anterior, fiel. Isto. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Davi falando assim, paciência, esperei com paciência no Senhor. E também Paulo, lá em Romanos 5, 3 e 4. Também nós nos alegramos ao enfrentar lutas e provações, porque sabemos que contribuem para desenvolver perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. Glória a Deus por isso. E quanto Paulo sofreu? Nem se fala, né? Tudo pela obra. E para concluir, meus amados, temos alguns pontos aqui rapidinho. Perseverança bíblica não é fingir que não dói. Dói. Não finja. Dói. E fale com quem você acha conveniente diante de Deus sobre essa dor. É bom desabafar. É bom conversar. Ontem veio uma visita em casa para almoçar com a gente, ela falou um monte, né, amor? Né? E foi tão gostoso poder ouvir, né? Poder ouvir o que dói o coração da pessoa. Não finja que não dói, né? Negar sentimentos, não negue seus sentimentos também. Eles existem, eles são reais. E também a ausência de lágrimas. Chore, irmãos. Deus criou isso aqui, essas aguinhas para sair do olho, é para fazer, pode deixar acontecer, né? Que isso alivia muita coisa, alivia muita coisa. Se precisar chorar, chore. Tá bom? E perseverança bíblica, então, é continuar confiando, continuar obedecendo, continuar orando, continuar fiel. Mesmo em meio aos problemas. Precisamos continuar. Deus não larga a nossa mão, é nós que largamos a dele. Então, possamos pegar firme na mão de Deus e saber que Ele está cuidando de cada detalhe de nossa vida. Amém?
Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua soberania sobre nossa vida, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque nada que possamos fazer, ser, ó Pai, vem de nós mesmos, mas é o Senhor quem cuida de nós. Obrigado, Pai querido, porque podemos aprender um pouco mais, ó Pai, da Tua palavra. Obrigado, Senhor. Que um pouco do que eu falei aqui possa ter entrado no coração, ó Pai, dos irmãos, e fazer diferença em suas vidas, como fez na minha vida, Senhor Deus. Porque o Teu Espírito Santo é quem realiza isso. Não é minha palavra, mas é o Teu Espírito. Obrigado. Continua conosco, abençoe a assembleia que estaremos fazendo agora, Senhor, para a Tua glória, que tudo seja para realmente glória e honra do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.